palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor a palavra que fecunda nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós trilhamos um caminho durante essas 7 semanas em que cada dia, com cada padre que veio, partindo da segunda semana, Padre Cláudio, Padre José Augusto, Padre Fábio, Padre Ricardo, Padre Wally, os 5 padres que passaram, todos eles foram dando continuidade à missão que nós tínhamos recebido no primeiro dia, de sermos Moisés. E o que significa isso? Lá na primeira semana, em julho ainda, no dia 17 de julho, foi quando nós começamos o cerco de Jericó. Hoje já são 31 de agosto, o último dia do mês. E lá naquele primeiro dia o Senhor nos chamava a atenção para que nós pudéssemos segurar na mão dos nossos, como Moisés fez, e conduzíssemos os nossos pelo deserto, como Moisés fez. E hoje o Senhor termina este cerco de Jericó, nos alertando que nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que Ele virá. O Senhor nos chama constantemente, lá da primeira semana, unindo a última,
a estarmos atentos, a fazermos o que precisa ser feito, a sermos sinais de Deus no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Não sermos apenas mais um lá, mas sermos a diferença. E eu não estou exagerando. Se no meio da sua família todos fazem a mesma coisa, seja você a diferença. Porque Moisés não foi uma diferença lá no meio do povo. Moisés foi a diferença no meio do povo. O Senhor hoje nos chama a atenção dizendo, ficai atentos. Mas Ele, ao dizer isso que nós acabamos de ouvir no Evangelho, Ele nos diz como Ele quer nos encontrar quando Ele aparecer ou quando Ele nos chamar. Qual servo fiel e prudente. É assim que Deus quer nos encontrar. Fiéis à missão que nós recebemos a cada dia. Se estamos aqui cantamos todas as semanas, restaura a nossa casa, Senhor, ótimo, lindo, maravilhoso, mas estamos sendo nós, primeiramente, restaurados? Somos nós, primeiramente, a querer, a desejar essa restauração, ou somos nós que queremos que os outros sejam restaurados apenas, que os outros melhores, que os outros mudem de vida? Mas e a responsabilidade que nós temos com nós mesmos? A responsabilidade é esta que nós ouvimos no Evangelho. Desde a primeira semana, se você veio a primeira semana, ótimo, você veio vindo. Se você pegou pelo meio do caminho, problema é seu. Se você está vindo a primeira vez, maior problema você tem. Porque a responsabilidade é para todos. Não importa se você veio lá na primeira e seguiu todos os dias, se você descambou em alguns dias e voltou hoje, se você está vindo só hoje, não importa. A missão que Deus nos deu neste cerco de Jericó, a missão que Deus nos deu nestas sete semanas, mesmo que eu não tenha estado em todas, foi esta, ser Moisés. Por quê? Porque nós não sabemos o dia em que vamos enterrar os nossos. Nós não sabemos o dia em que o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos o dia em que Ele vai voltar. Como Ele mesmo disse, se você soubesse, quando vem o ladrão, você se prepararia. Mas nós não sabemos. E é pedagogia de Deus para que estejamos a cada instante preparados. Eu vejo aqui alguns dos meus alunos do curso de escatologia, e que nós temos aprofundado a cada quarta-feira, o tema da morte, o tema da partida, o que vem a partir da vida que acaba aqui, começa lá na eternidade, ou melhor, que finda e dá continuidade lá na eternidade. Mas parece que nesses dias, pelo menos para mim, parece que a irmã morte está sondando por aí, ronda para um lado, ronda para o outro. Não sei se é porque a gente está só falando nesse assunto por enquanto. Hoje, na hora do almoço, eu até estava falando, não vejo a hora de acabar com a morte, dentro da sala de aula, pelo menos, para que a gente possa falar de outros assuntos. Vamos falar já de lá. Não, mas agora a gente está só falando da morte, da morte. E parece que ela está rondando por aí. Algumas pessoas que eu conheço, que já partiram nesses dias. Ontem mesmo, o diácono Orlando, que trabalhava lá na Cúria, era gerente administrativo da Cúria, partiu. A dona Neuza, nossa intercessora, que estava inscrita neste curso, partiu. E tantos outros. Como dizem, muita gente que não morria está morrendo. Eu ainda não morri, pode ser que eu morra. Pode ser, não, eu vou morrer, né? Porque é isso aqui que o Evangelho quer nos enfatizar. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas Ele vai voltar. E se Ele não volta, Ele nos leva. E não porque Ele é um carrasco, não, porque Ele mesmo disse em uma outra passagem,
Eu vou preparar um lugar para vós, e quando esse lugar estiver pronto, eu venho buscar vocês. A morte não tem véspera, e muito menos adiar. Não, quando o lugar está pronto, ele vem. Mas quando o tempo dele também findar, ele vem. E aí, não vai ter mais o que fazer. Não vai ter mais para onde correr. Não vai ter mais o que se desculpar. Não vai ter mais com o que se justificar. Por isso, nesse último dia do nosso cerco de Jericó, preste atenção. Aproveite todo tempo que você tem. Porque tudo passa muito rápido. Tudo passa muito rápido. Porque, como é que Ele quer nos encontrar? Diz o Evangelho, qual o empregado fiel e prudente, preste atenção, que o Senhor colocou como responsável, olha os Moisés, pelos demais, para lhe dar alimento na hora certa. É assim que Deus quer nos encontrar. Fiéis e prudentes. Por quê? Porque Ele nos colocou como responsáveis. Você veio, não importa se você veio um dia ou se você está vindo só hoje. Você veio para rezar pela cura e santificação da tua família. Ótimo, então você se tornou responsável por eles. É muito fácil terceirizar as coisas. Senhor, toma conta da minha família. Não, Ele devolve para você. Agora é a hora de você assumir a missão de Moisés. E como diz o Evangelho, de dar a comida, o alimento na hora certa. De ser responsável por eles, de rezar por eles, de ser exemplo para eles. De ser motivo de louvor para eles. Será que nós somos motivo de louvor ou de desgosto para os nossos? Já se perguntou isso? E não um motivo permanente, mas pode ser que neste dia você foi desgosto para alguém da tua família. A família te ama, essa pessoa quer o teu bem, mas você pode ter se tornado hoje, por algo que você tenha dito, por algo que você falou, por algo que você fez, desgosto para ela, desgosto para ele. Olha que coisa, já pensou se nós chegarmos diante de Deus com este currículo? Está lá no nosso currículo milhares de coisas boas, mas tem lá na nota do rodapé, essa praga foi várias vezes causa de desgosto para o outro. Você causa de desgosto para quem, meu filho? Ei, minha filha, você causa de desgosto para quem? Se o Senhor te colocou hoje como responsável, lá desde a primeira, está aqui o Evangelho. Qual o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais? Eu queria tanto que fulano estivesse aqui, eu queria tanto que fulano estivesse aqui, eu queria tanto que meu marido coubesse, mas você é o responsável por ele. É você que está aqui. Não fique desejando que ele ou ela esteja. Se você não consegue trazê-los, leve. Se você não consegue trazê-los aqui dentro, leve tudo que você vive lá. Porque você se tornou responsável. Quando lá na primeira missa do nosso cerco de Jericó, Deus nos chamava a ser Moisés, eu nem imaginava que passadas 7 semanas, o Evangelho seria este. Em que Jesus diz: por isso, também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. E os sinais estão aí, dia a dia, nos mostrando que este tremendo dia se aproxima cada vez mais. A indiferença, a insensibilidade do retorno do Senhor nos afasta cada vez mais dele quando ele estiver aqui no meio de nós. Ele vai voltar. Só que ele não vai voltar nascido no presépio. Ele não vai voltar fazendo agora tudo que ele fez na primeira vez. Não, ele volta para determinar o seu reino.
no meio de nós. Por isso, se você recebeu uma missão lá no primeiro dia, eu não estava na missa, problema seu. Se você está aqui hoje, a missão é a mesma. Qual missão? Ser Moisés. Lá na primeira missa era essa. Se você está aqui, é isso. O que fez Moisés? Segurou na mão do povo de Deus e atravessou o deserto. Conduziu o povo de Deus à terra prometida. Atravessou o mar vermelho a pé enxuto com eles. Bateu lá na pedra com a sua vara e saiu água. Destruiu o bezerro de ouro, os ídolos deles. Trouxe para eles os 10 mandamentos, a lei de Deus. Foi isso que Moisés fez. Só que não foi um tempinho qualquer, minha gente. Foram 40 anos, parecendo como se girasse em torno do próprio rabo. Mas foi. E o povo difícil, esse povo de Deus, que sou eu e você e eles lá. Mas, uma vez que foi nos dada esta missão, o Senhor nos alerta que Ele está voltando. E voltando, Ele quer nos encontrar fiéis e prudentes, dando àqueles que nos foram confiados o alimento certo. O alimento que é a palavra de Deus. O alimento que é o próprio Deus, que passa pelo nosso testemunho, que passa pelas nossas escolhas, que passa pela nossa forma de estar com eles. Não venha para cá hoje apenas pedir, não é mais. Obrigado. Pode deixar aqui. É hora de assumir a nossa missão. A família tem sido atacada de todas as formas, de todas as maneiras, sorrateiramente, nós nem percebemos. Quando percebemos, já está tudo acabado dentro de casa. Olha como um casamento é destruído. Olha como os pais perdem os seus filhos. Olha como os filhos perdem os seus pais. Aí quando a gente olha para trás, a gente se pergunta o que aconteceu. Porque parece que nós levamos uma trombada que a gente fica tão tonto sem perceber o que está acontecendo no ato, que quando a gente olha para trás, depois que não tem mais o que fazer, a gente pergunta o que aconteceu. E Deus está nos dizendo há 2000 anos, ficai atentos, ficai preparados, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Enquanto isso, Satanás quer fazer a festa no meio da nossa família. Como o próprio segredo de Fátima, as mensagens de Fátima nos revelam que a última e grande batalha de Satanás contra Deus será atacando a família. A tua família é atacada constantemente. E você pode ser um alvo certeiro do inferno, para levar o inferno para a tua casa. Por isso que não são eles que precisam de conversão, somos nós que estamos aqui. É você que está me acompanhando agora. Porque se por outro lado nós vemos isso no Evangelho, na primeira leitura São Paulo enfatiza. Veja como é a primeira leitura. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação, pela notícia acerca de vossa fé. Se nós estivéssemos confortados assim, com os membros da nossa família. Se nós estivéssemos como São Paulo, colocando os Tessalonicenses lá em cima, veja, o Senhor vos conceda, agora sentimos reviver, olha o que São Paulo está dizendo, agora sentimos-nos reviver, porque podemos agradecer a Deus por toda a alegria que invade diante do nosso Deus,
por causa de vós. Ah, se nós pudéssemos dizer isso já. Preste atenção. Agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante de nosso Deus pela vossa fé. Ah, se os nossos já tivessem se convertido. Isso aqui, São Paulo, é o próximo passo. O que São Paulo está dizendo é enfatizando o que o povo de Tessalônica já estava vivendo. Mas se eles não tivessem colocado a barba de molho, com fidelidade e prudência, assumindo a missão que eles tinham um com os outros, porque São Paulo depois vai dizer que o próprio Deus e nosso Pai dirija os vossos passos, os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. O que São Paulo está dizendo é um sonho que nós devemos sonhar. Enfatizando a fé dos Tessalonicenses, mas enfatiza, se nós pudéssemos já agradecer a Deus pela fé da nossa família, pela conversão da nossa família, pela santidade da nossa família, pelo amor da nossa família, pelo perdão da nossa família. Mas quanta mágoa no nosso coração ainda, quanto ódio, quanto ressentimento. É burrice ressentimento, porque é ressentir. É sentir de novo. Se você já sofreu por aquela situação, larga a mão de ressentir. Se você já sofreu, para que você vai ficar mexendo na ferida? Cobre com amor, cobre com perdão e principalmente cobre com esperança. Porque não é você que converte ninguém. Converta-se. Faça o seu papel. E aí sim, a coisa vai transbordar. E aí sim, a coisa aumenta. Por isso que quando São Paulo enfatiza todas as graças que está acontecendo em Tessalônica, é porque antes eles viveram o Evangelho. Vocês não sabem o dia nem a hora, então corre para se preparar. Corre para se preparar. Trazendo a situação do diácono Orlando. Na terça-feira nós tivemos reunião do clero, ele sentou ao meu lado, exatamente ao meu lado. Diácono permanente, casado, 54 anos, 2 filhos. Na reunião do clero que tivemos terça-feira, como ele cuidava da parte administrativa, eu até brinco, num determinado momento lá, em que nós padres estávamos recebendo um puxãozinho de orelha do Dom Ângelo, eu até falei, a Santa Cândida está em dia. Aí ele, sim, a Santa Cândida está em dia. Brincando com ele. Acaba a reunião, ele manda um e-mail. Informo que o setor dele lá abrirá somente a partir das 11 horas da manhã. Porque ele tinha outro compromisso. Quando foi 1h30 da tarde, não chegou a notícia que ele tinha morrido. Quem espera isso? Então que o Senhor não nos encontre despreparados. E principalmente, que aqueles que nos foram confiados, até aquela pessoa que você não gosta mais, até aquela pessoa que você não gosta mais, mas que fez parte da tua vida e que você queria descartar. Não descarta não, porque ele é um pedacinho do pavimento até o céu. Sabe aquela pessoa que eu quero descartar? Ex-marido, ex-esposa, que às vezes brigam e se separam e larga a mão e fica aquele fuá, aquela confusão. Esta pessoa
é uma lajota no teu caminho para o céu. Se você descarta-o, se você descarta-a, você não terá pavimento para ir para o céu. Porque se você veio, não queira que o outro se converta. É você que precisa de conversão. Se você veio rezar pela tua família, não coloque somente os bonzinhos, não. Coloque todos, inclusive aqueles que já se foram. Quantos de nós podemos não ter tido um bom relacionamento com o nosso pai? Quantos de nós podemos não ter tido um bom relacionamento com a nossa mãe, com os nossos amigos, com os nossos tios, com os nossos avós, tios, primos, sei lá quem? E que eles podem já ter partido. Sim, eles ainda são lajota para que você alcance o céu. E como é que está essa lajota? Entenda bem a analogia. Qual empregado fiel e prudente o Senhor colocou como responsável pelos demais, para lhes dar alimento na hora certa. Aí você pode cair na tentação de dizer: mas como é que eu vou alimentar quem não quer comer? Faça a sua parte e para de ficar olhando o que os outros não estão fazendo. Faça a sua parte. Porque o empregado fiel e prudente vai fazer a parte dele. Ah, mas o outro não faz. E os outros as favas, faça você. Não é fácil. Mas ou a gente segue Jesus Cristo, ou a gente segue nós mesmos. Vamos ficar em pé. Feche um pouquinho os seus olhos. Deus te deu pessoas. Deus te deu pessoas. Para que nesse cerco de Jericó você se tornasse responsável por eles. Aquelas que são bonzinhos, mas que são difíceis. Aquelas que aceitam, aquelas que não aceitam. Todos que passaram pela tua história são lajotas para que você caminhe e alcance o paraíso. Por isso que no começo da missa nós fomos convidados a louvar a Deus por eles. O Senhor te deu uma missão neste cerco de Jericó, e que não é somente para estas 7 semanas. Cada um de nós temos essa missão. Sermos Moisés, que pega na mão da pessoa e vai levando pouco a pouco ao céu, pouco a pouco à terra prometida. Sim, no cadinho da humilhação. Sim, até mesmo dando comida para quem não quer comer. Recebendo ingratidões. Recebendo críticas negativas. Até mesmo recebendo rejeição por parte destes que não nos ouvem, que não nos acolhem. É difícil, sim. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? No passo que Deus te dá hoje, não descarte ninguém. Não descarte ninguém. Não caia na cultura do descarte. Não esqueça ninguém.
Não queira esquecer ninguém. E pare de ser chato. Pare de ser chata. Seja rosto de Jesus para ele, para ela. O final do Evangelho diz que isso será, se nós não conseguirmos. O empregado mau, o servo mau, vai ter a mesma sorte dos hipócritas. E por que o evangelista coloca a palavra hipócrita? Essa condição que muitas vezes nos escraviza. O hipócrita é aquele que está aqui dentro. Que busca, que reza, que quer bênção, que quer graça, mas que não transborda isso para outros. Assuma a graça que Deus te dá neste cerco de Jericó. De ser Moisés. Minha mão no seu coração, feche os seus olhos. Repete comigo assim: Senhor Jesus. Oh, Jesus, Eu aceito eu aceito essa missão essa missão de ser responsável de ser responsável pelos da minha família, pelos da minha família, dando a eles o alimento na hora certa o alimento na hora certa e conduzindo-os, mesmo em meio à rejeição, à negação, até o céu. Eu sei, Senhor, que não será fácil, mas eu confio na Tua presença e na Tua força. Dai-me a graça, Senhor, da fidelidade e da prudência, porque é assim que o Senhor quer me encontrar. E no fim da minha vida, Senhor, que eu não carregue esta mancha da irresponsabilidade. Por isso, põe no meu coração a certeza do Teu retorno. Não para que eu tenha medo, mas para que eu seja prudente. Não que sendo este o único motivo, mas porque eu quero ver. Eu quero encontrar todos os membros da minha família no céu. E que para eu encontrá-los lá, eu preciso ir para lá. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Por este cerco de Jericó. Que me deu esta missão. Ser Moisés. Preparado. Até o dia. Em que o Senhor voltar. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.